E a mim, hoje, partilhar a palavra de Deus. Isso para mim é motivo de muita alegria. Então você que está nos acompanhando aí, que tem a palavra, por favor, pega comigo a palavra aí. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, vamos falar um pouquinho hoje sobre o samaritano, o bom samaritano, né? Enquanto você acha aí a palavra, para aqueles que não me conhecem, vou me apresentar. Meu nome é Orivaldo, sou casado e sou membro do grupo de oração Missão Novo Caminho. E hoje nós estamos aqui em casa nessa live oracional e é com muita alegria que a gente vai partilhar a palavra. Amém? Já acharam aí? Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículo 25 em diante, na Bíblia Ave Maria, página 1362. O bom samaritano. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus então contou: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões que o despojaram e, depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e o passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocando sobre sua própria montaria, e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: Trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu o mesmo. Palavra da nossa salvação. Glória a Glória a vós, vós, Senhor. Senhor. Querido irmão, querida irmã, partilhando um pouquinho essa palavra, desde ontem trabalhei um pouquinho em cima dela e me recordei que há um ditado não muito conhecido que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Já viu esse ditado? É um ditado meio, né? Não muito conhecido, não muito popular, mas eu já ouvi algumas vezes, né, as pessoas dizerem: olha, todos os caminhos levam a Deus, o qual eu considero um grande erro.
Não é todos os caminhos que levam a Deus, e nós cristãos sabemos disso. Mas meditando sobre um pouquinho essa palavra, eu cheguei a uma conclusão, até olhando para esse ditado, que para chegar a Deus, mediante essa palavra e o que o Senhor colocou no meu coração, é que para chegar a Deus eu tenho que passar pelo próximo. Eu tenho que passar pelo meu irmão. Então esse é o caminho certo para chegar a Deus. Não é todos os caminhos, mas esse é o caminho certo. Se você passar pelo irmão, se você passar pelo próximo, você vai chegar a Deus. Querido irmão, nesse evangelho, o sacerdote e o levita, na verdade, eles fogem. Se você analisar com um pouquinho mais de atenção na passagem, você vai ver que o levita e o sacerdote, eles fogem daquela situação. Para não se comprometer, eles fogem das costas ao homem que está caído, ferido, maltratado. Então, amado irmão, amada irmã, eles foram infelizes no meu modo de pensar. O sacerdote e o levita foram infelizes com as suas atitudes, porque eles deixaram de encontrar com Deus. Eles deixaram de encontrar a Deus, por isso eu considero, foram infelizes, pois eles não encontraram com Deus. Veja, amado irmão, um paralelo aí, e nesse paralelo a diferença. A palavra vai dizer que o samaritano, pelo contrário, aproximou-se do ferido e abandonado e cuidou deles e tornou-se disponível naquela situação. Naquilo que ele precisava, ele estava ali para ajudar. Lógico, dentro da realidade dele, dentro daquilo que ele possuía, dentro daquilo que ele tinha naquele momento, ele se doou. Ele se desprendeu daquilo que ele tinha, como foi colocado aqui na oração. Precisa haver na gente, em cada um de nós, um desprendimento, para que quando acontecer esses momentos, a gente esteja preparado. Então, no samaritano, amado irmão, houve ali um desprendimento. Ele se interessou para cuidar daquele enfermo. Se tornou disponível e encontrou-se com Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que sempre que fizeste isto a um desses meus irmãos ou a um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Então aquele samaritano encontrou com Deus, porque ele se doou, porque ele se desprendeu. Naquele momento, o que era mais importante para ele era a vida do irmão, a vida do próximo. Então aquilo que ele tinha, a palavra vai dizer, o azeite, o vinho, a montaria, o denário, o seu tempo, o se colocar na ajuda do outro, na ajuda do ferido, na ajuda do irmão. Então ele foi feliz. Justamente esse samaritano foi muito feliz, porque ele teve um encontro pessoal com Deus, ao contrário dos outros. Então, amado irmão, amada irmã, veja que maravilha, o quanto nós temos ainda a aprender, o quanto nós estamos aprendendo hoje com esta palavra, e quanto ainda vamos crescer com a graça de Deus a respeito dessa palavra. Eu queria só partilhar algo que eu sempre partilho na maioria das pregações que chegam a mim, que diz que lá no livro de Timóteo, no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz que não é da vontade de Deus
que nenhuma alma se perca, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, amado irmão, eu vejo isto como Deus entrando numa situação na minha vida, na sua vida, na vida dos irmãos, e permitindo que aconteça tal coisas ao nosso redor, para ver a nossa atitude, para que nós possamos nos aproximar de Deus, e assim Deus vai trabalhando conosco para a nossa salvação. Por isso eu digo, como disse no início, o sacerdote e os levitas foram infelizes porque viraram as costas, mas os samaritanos não, foi muito feliz, porque Deus permitiu que ele vencesse ali as barreiras e acudisse, socorresse aquele irmão, aquele próximo. E nessas atitudes ele chegou mais próximo de Deus, ele chegou mais próximo da salvação. É caminho, essas atitudes benéficas, essas atitudes, no meu modo de pensar, essas atitudes dessas situações providenciadas por Deus para a nossa santidade, é caminho para a nossa salvação. É caminho para o perdão, é caminho para a nossa santificação. Hoje em dia, nos dias que nós estamos vivendo, são raros nós vermos situações assim. Existe sim. Por isso eu quero dizer que nós precisamos abrir não somente os nossos olhos, mas abrir a nossa mente e abrir o nosso coração, porque situações assim é projeto de Deus. Essas coisas não acontecem por acaso, não, é Deus trabalhando para a minha salvação, é Deus trabalhando para a tua salvação. É Deus trabalhando para a tua salvação, para que você busque a santidade, para que eu busque a santidade, para que eu busque o perdão, para que você busque o perdão, para que não haja ódio no meu coração, mas que o meu coração esteja sempre aberto para o próximo, porque eu volto a dizer, o próximo é o caminho que leva a Deus. Certa vez eu vi uma pessoa muito importante pregando a palavra, e ele dizia assim: olha, amado irmão, no céu ninguém vai entrar sozinho. Se você for salvo, você terá que levar alguém com você. E juntando essas duas situações, eu acredito que Deus providencia algumas situações para que a gente possa chegar à salvação. Eu e outros irmãos, muitos irmãos, um ajudando o outro, e assim vai. Isso é projeto de Deus, é permissão de Deus, porque Deus não quer que nenhuma alma se perca, volto a dizer, mas que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus quer. São Paulo vai dizer algo interessante quando ele diz assim: suportai-vos uns aos outros. Eu não vou dizer aqui, mas muitos irmãos entendem isso diferente daquilo que deveria ser interpretado da palavra de Deus. Quando São Paulo diz assim, olha, suportai-vos uns aos outros, é para que eu e você sejamos suporte para aquele que precisa. Que sejamos suporte para aquele que precisa, que está enfermo, aquele que está desempregado, aquele que perdeu a esperança, aqueles que está machucado, abandonado, aquele que não tem aonde segurar.
Então São Paulo vai dizer: seja suporte para o seu irmão, seja suporte para aquele que precisa, seja suporte para o seu próximo, porque esse é o caminho que leva a Deus. E aí vem a felicidade daquele samaritano, porque ele foi suporte para aquele homem que caiu na mão dos ladrões. Ele foi suporte, e a palavra vem confirmar que ele deitou ali o azeite, deitou o vinho, atou as feridas. Eu queria dizer para você, amado irmão, que o azeite e o vinho, naquela época, eles eram vistos como remédios na medicina judaica. Então veja bem que pronto socorro foi aquele samaritano. Como ele foi SAMU naquela hora, ele já tinha o remédio, ele tinha o azeite, ele tinha o vinho. Volto a dizer que eram tidos como remédio ali na medicina judaica. O quanto ele foi útil, o quanto ele esteve com o coração aberto para se colocar, ser disponível para aquele irmão naquele momento. A palavra vai dizer, amado irmão, amada irmã, que ele foi mais longe, que ele colocou aquele enfermo, aquele homem, como diz a palavra, já meio morto. Com certeza, eu vejo assim que colocou sobre a sua montaria, com todo carinho, com todo cuidado, porque aquela pessoa não estava bem. A palavra que nós lemos vai dizer que aquele homem já estava meio morto. Ele precisava de cuidados específicos. Então, aquele samaritano, ele vai e pega aquele homem ferido e coloca sobre a sua própria montaria. Olha a delicadeza, olha o amor, olha a compaixão. E ele leva, amado irmão, a palavra vai dizer que ele leva a uma hospedaria, e lá na hospedaria ele continuou o tratamento. A palavra que nós lemos vai dizer que ele levou na hospedaria e tratou dele. Então ele fez ali o primeiro socorro no momento, deitou ali o azeite, deitou o vinho, enfaixou as feridas e colocou na sua montaria, na sua própria montaria, e levou para a hospedaria, e lá na hospedaria ele continuou, tratou dele. Querido irmão, quantos irmãos nossos nós temos encontrados no caminho das nossas vidas que precisa de um suporte. E nós lemos essas palavras que o sacerdote passou adiante e o levita também passou adiante. Quantas vezes nós também passamos adiante? Quantas vezes, amado irmão, amada irmã, eu passei adiante? Desculpe a expressão, você também passou. Não é verdade? O não nos comprometer, isso não é problema meu. Ele tem família, ele deve ter convênio, trazendo para a vida cristã
não importa o que ele tem. Naquele momento ele tem você. Naquele momento ele tem eu. Ah, mas por que ele tem eu, não sou da família? Porque Deus te colocou lá naquele momento para a sua santidade. Deus me colocou lá naquele momento para a minha santidade. E é isso que eu preciso ver. É isso que o Espírito Santo tem aberto os nossos olhos, mas muitas vezes nós não queremos ver. O não comprometer nos dias de hoje, amado irmão, faz com que nós pegamos o outro caminho que eu disse no início da pregação. Aonde você viu um cristão dizer que não quer se comprometer? O cristão por si próprio ele já é comprometido. Por si próprio ele já é comprometido. Que nesta noite, amado irmão, o Espírito Santo possa vir sobre nós, como nós pedimos aqui, vamos pedir de novo. Sobre nós podando essas arestas. Porque isso são arestas das nossas vidas que precisam ser podadas. Para que nós possamos ver o outro, ver o próximo como um verdadeiro irmão. A palavra vai dizer que levou ele à hospedaria. E eu quero dizer para você, amado irmão, nós cristãos, a hospedaria para nós cristãos é a Igreja Católica. A igreja mãe, a igreja que cuida. Então, amado irmão, quantos irmãos nós podemos levar ele para a igreja, para que ele possa receber o remédio para a cura, para a libertação dele. Esse azeite e esse vinho que curou as feridas daquele homem caído, nós temos na Igreja Católica, amado irmão. Nós temos a Eucaristia que cura. E temos a palavra de Deus que cura. O vinho e o azeite que trabalham junto. A palavra, a Eucaristia. É na Igreja Católica que nós vamos encontrar. E é essa Igreja Católica, Apostólica, Samaritana também, que acolhe, que cura, que apoia. E é para lá que nós temos que levar esses irmãos para orarmos. Todos aqueles que Deus colocar ao teu redor, amado irmão, amada irmã, que precisa de um suporte. Quantos irmãos feridos nós conhecemos que precisa de um suporte? Somos chamados, irmãos. O compromisso nosso. Nos grupos de orações, muitas vezes, vou sair um pouquinho fora, os irmãos chegam assim, perguntam, falam com a gente às vezes, né? Sempre foi assim. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu vou orar. Eu vou orar para ver o que Deus quer de mim no meu ministério. Deus com certeza quer de você uma porção de coisas. Mas uma das primeiras coisas é que você seja suporte para o irmão. Que você possa ser esse suporte para o irmão. Que nós cristãos possamos deitar nas feridas dos nossos irmãos esse azeite, esse vinho, que é tão necessário para nossas vidas, amado irmão. E não esquecer, amado irmão, não esquecer, uma das coisas muito importantes, às vezes eu falei aqui que nós, determinada situação, nós passamos adiante,
não queremos nos comprometer. Mas examinando a palavra, amado irmão, examinando a palavra, aquele homem disse aos hospedeiros: trata dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei na minha volta. Deu para entender? Todo o teu esforço, tudo aquilo que porventura, até mesmo botando a mão no bolso, se preciso for, dentro da sua realidade, dentro da minha realidade. A palavra vai dizer: tudo que gastares a mais, o seu tempo, o seu ombro, o prato de comida, o copo de água, o abraço, o ouvido para ouvir, o desabafo, tudo que gastares a mais é um conjunto de coisas que nós podemos fazer. Tudo, a palavra diz: de tudo é tudo. Tudo que gastares a mais, eu te pagarei na minha volta. Jesus te pagará na tua volta. Que nós hoje possamos mesmo clamar ao Espírito Santo, que venha desarmar o nosso coração. Quando estava terminando, amado irmão, de fechar ali a palavra de Deus, e o Senhor mostrava algo para mim, que eu achei muito interessante, até deixei para o final. Mediante a palavra toda, né? Quando termina aqui o versículo 36, se você quiser retomar aí comigo, o versículo 36 diz assim: Jesus perguntando: qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então Jesus pergunta àquele doutor, era um doutor da lei, um homem de grande conhecimento. E Jesus pergunta para ele: qual que você acha que se aproximou mais daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E você vê a resposta. Ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele respondeu certo, mas o Senhor me mostrou um detalhe. É verdade que é com aquele que usou de misericórdia, mas a resposta não era essa. A resposta era para ele dizer: mestre, é os samaritanos. Mas o fato dele ter um rancor, um ressentimento, ele odiar, ele não gostar do samaritano, ele não usou essa palavra, porque o coração dele estava endurecido contra o samaritano. Esse é o grande problema, amado irmão. Então ele preferiu usar essa frase: aquele que usou de misericórdia, mas ele não mencionou o nome samaritano, porque eram inimigos. Então, embora ele tenha acertado nessa situação, a resposta está vazia. O certo era o samaritano. Mas o fato deles serem inimigos, ele não admitiu, porque o coração dele estava duro em relação aos samaritanos. Que Deus não permita isso conosco. Que Deus não permita isso comigo e nem com você. Que o Espírito Santo hoje possa vir. Mais uma vez nós vamos clamar sobre nós, sobre nossos corações, sobre nossos pensamentos, para que isso não venha acontecer conosco. Que essa palavra inimigo seja dissolvida pelo fogo do Espírito Santo em nossas vidas.
Que Deus não permita que o nosso coração se arme contra nossos irmãos. Porque o projeto que Deus tem para nós é um projeto de restauração, é um projeto de salvação. Basta eu e você acolher e dizer ao Senhor: estou dentro deste projeto. Eu quero ser salvo, eu e a minha família. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos clamar a Deus, o Espírito Santo, para que Ele venha sobre nós, venha sobre nosso coração, sobre nossas vidas e possa iluminar o nosso caminho, tirar de nós tudo aquilo que o Espírito Santo possa vir agir numa obra de desprendimento, para que não possamos agarrar em nada dentro de uma situação assim como essa, mas estejamos livres para socorrer quem quer que seja, samaritano ou não. Nosso coração estará sempre aberto à obra de Deus. Amém? Amém. Vamos pedir, irmãos, nessa noite, nesse momento, que o Senhor mais uma vez nos visite com o seu Espírito, com a sua graça. Enquanto o Orivaldo ia trazendo essa pregação, me vinham muitas emoções aqui no meu coração. E creio que são palavras de ciência que o Senhor está dando já nesse momento para nós aqui em oração. Diante dessa palavra que o Senhor nos traz nessa noite. O Senhor visita nessa noite pessoas que em muitas situações da sua vida tiveram a mesma experiência deste homem ali na beira daquele caminho. E o que me vinha ao coração é que o Senhor nessa noite te trouxe aqui nessa página do Facebook aqui da Missão Novo Caminho para essa noite oracional, para fazer exatamente como aquele bom samaritano fez com aquele homem, para o Senhor curar o teu coração, as feridas do teu coração que ficaram por essas experiências que machucaram você, que marcaram você. O Senhor colocava no meu coração, enquanto o Orivaldo ia pregando, talvez quantas são as pessoas que trazem no seu coração esse sentimento de decepção, porque um dia você se sentiu dessa forma, abandonado. Você estava ali diante de uma situação de necessidade, e aí não é apenas material, física, mas diante de uma situação que você precisava do auxílio de alguém, da presença de alguém. E você esperava isso dos mais próximos de você, da sua família, dos seus amigos, e você não teve. Você se sentiu exatamente como aquele homem. Aquelas pessoas passaram por você e nem perceberam daquilo que você estava precisando naquele momento, daquelas pessoas. O Senhor quer curar o teu coração nessa noite, meu irmão, minha irmã, desta mágoa, desse ressentimento que você traz no teu coração, dessa revolta, dessa decepção. O Senhor colocava no meu coração quantas pessoas passaram por situações de preconceito. Você sentiu preconceito em situações da sua vida, por conta da sua raça, por conta da sua condição familiar, financeira, de educação. Muitas vezes você se sentiu excluído, marginalizado diante dessas situações de preconceito. E o Senhor está te visitando nessa noite para curar o teu coração desse sentimento que você sofreu de pessoas. O Senhor também colocava no meu coração, no momento em que o Orivaldo ia pregando, para que você se permita nessa noite, meu irmão, minha irmã, a experimentar o tempo que o Senhor está te concedendo nesses dias.
Como o Orivaldo foi nos trazendo aqui nessa noite, é o cuidado que o Senhor está tendo para com você. Perceba o que Deus está dizendo para você nesta noite. Nós muitas vezes queremos a graça instantânea, que Deus faça a cura, o milagre ali na hora. Mas perceba esse cuidado que Deus está tendo para com você, para com a sua família. Quando o Senhor nos dá essa visão nessa palavra, o Senhor está te trazendo para a igreja, para essa hospedaria, através desta live oracional, desse momento de oração que você reza conosco agora. O Senhor está curando aí as primeiras feridas. Tome posse disso. Mas deixe o Senhor terminar o processo de cura e libertação na sua vida. Deixe Ele terminar toda a obra que precisa ser feita, de restauração, de conversão na tua casa, na tua família. O Senhor colocava também no meu coração, durante essa pregação, como o Orivaldo trazia aqui no final da pregação, para aquele judeu foi difícil dizer ali naquela pergunta de Jesus, para entender que aquele samaritano, embora fosse de uma raça divisória ali, que havia conflitos e divergências com os judeus, mas ele não conseguiu perceber que aquele homem era um homem bom, que apesar das situações que muitas vezes ele enxergava ali, que o fazia se sentir como um inimigo daquele samaritano, aquele homem ele tinha virtudes, qualidades. Por isso que talvez no título, né, dessa passagem, o autor do Evangelho vai dar esse detalhe daquele homem. Embora fosse um samaritano, era bom. Como aquele ladrão ali diante daquela cruz com Jesus. Embora fosse ladrão, era um bom ladrão. E o que me vem ao meu coração, talvez pessoas nessa noite que estão rezando conosco, como foi uma das pessoas aqui no momento das intenções, não me lembro bem, que rezava pelo seu filho, ou você está rezando por alguém, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela conversão dele. O Senhor diz para você nessa noite, procure enxergar isso no coração dele. Apesar de tudo que você possa olhar, de rebeldia, de coisas que ele já fez, que ele tem feito, no fundo, creia nisso, tome posse disso. Há algo de bom no coração dele. Porque essa graça vem de Deus. E Deus quer fazer essa virtude, essa qualidade dela, crescer ainda mais. Por isso o Senhor está ouvindo a sua intercessão que você faz por ele e por ela nessa noite. Esse pedido que você pede por ele, por ela nessa noite. Creia que esta semente que o Senhor está derramando mais uma vez sobre a vida dele, sobre a vida dela, para que aquilo que Deus olha para ele como uma pessoa boa, como um homem bom, como uma mulher boa, de fato gere essa conversão que você tem pedido para essa pessoa. Então vem Espírito Santo nessa noite sobre nós. Realiza em nós, Senhor, essa graça. Eu posso ir além